E assim, vem decorrendo a capoeira que aí está, e mestre Pastinha, encurralado, desprezado, conforme está o mestre Bimba, como aconteceu com o mestre Bimba. Hoje ele foi embora, a capoeira está aí. E assim, vem decorrendo a capoeira que aí está. Salve todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Estou fazendo um teste de som, até vou pedir para vocês me falarem se vocês estão ouvindo bem. Pode mandar mensagem aí, por favor. Obrigado por todos. Vamos começar devagarinho hoje. Mas tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que me conhecem. Tem muita coisa boa vindo aí. Tem uma música de fundo do mestre Pastinha, mas eu preciso que vocês interajam comigo para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se a qualidade de som tá bom, se eu preciso aumentar ou diminuir o som aí, para que vocês possam ouvir, hein? Vamos lá. Vamos dar alguns minutinhos aí para vocês interagindo comigo e me falando se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se a qualidade de imagem está boa. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu queria que vocês manifestassem o nome de vocês e de onde vocês estão falando, se a qualidade de som está boa. André Onishi, o áudio está um pouco estourado, mas é possível escutar, tá? Eu vou diminuir um pouco aqui. André, perfeito. É porque eu uso o microfone do Mestre Zequinha. Seja muito bem-vindo, Mestre Zequinha, hoje. E André Onishi também. André, muito obrigado pela sua presença, Mestre Zequinha. Eu vou colocar o som baixinho, porque tem uma música de fundo do Mestre Pastinha. E eu posso confessar para vocês o seguinte: eu passei momentos extremamente agradáveis aqui, me dedicando um pouco para aprender um pouco mais sobre o Mestre, pesquisando, enfim. E eu quero interagir hoje demais com vocês. Hoje nós vamos interagir, vocês vão passar algumas dicas, principalmente para os mais velhos, e até curiosidades sobre o mestre, que eventualmente vocês queiram compartilhar, tá? Eu vou colocando aqui. Eu não estou fazendo a live hoje com a participação de convidado, como eu tinha feito há algum tempo atrás. Vocês sabem muito bem que eu fiz muitas lives com convidado, porque eu preciso de um pouco mais de tempo para fazer essa live com convidado, uma vez que eu tenho que também preparar material, imagens, etc., para compartilhar com todo mundo, e realmente é um trabalho um pouco puxado, mas vale a pena. Mas hoje, principalmente, eu venho compartilhar com vocês alguns trechos. Eu não vou falar de tudo, porque os manuscritos do mestre Pastinha foram escritos num período que não foi de um dia para a noite, né? Na verdade, acabou sendo escrito durante um período de aproximadamente uma década, entre os anos 50 e 60, onde o mestre foi acrescentando todas as informações que ele via e que ele acabava se manifestando ali através de um observador que ele era. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de ler alguns trechos aqui juntos, e eu vou pedir para vocês
interagirem comigo para ver se vocês compreenderam e se vocês de fato têm a mesma interpretação desses manuscritos que lá estão, tá? Como esses manuscritos foram escritos há um tempo atrás, onde ainda não se dominava 100% a língua escrita, digamos assim, haviam limitações na época para a escrita. Por mais inteligente que o mestre fosse, ele observava o mundo e tentava, dentro da visão dele, da época, ele tentava escrever ali nos manuscritos os tipos de experiências que ele teve. Então, vai ser muito legal a gente compartilhar, principalmente porque tem muitas curiosidades e coisas boas aí, tá? Então, seja bem-vindo, Ivo Souza. Seja bem-vindo, Ivo. Salve a galera de Itacaré, salve Capoeira. Estou na Inglaterra, aqui o áudio está ótimo. Beleza, Ivo? Muito bom. Os seus desenhos ainda tem algumas coisas aqui em casa feitas nos azulejos. Eu tenho certeza que você continua fazendo essa obra aí maravilhosa, tá? Então vamos lá. Eu esperando só um pouquinho a galera chegar. Vocês então estão ouvindo o sonzinho de fundo? O mestre Pastinha, no disco original dele, tocando ali. Se vocês estão ouvindo, aí dá um ok, a qualidade de som tá boa. E aí nós vamos partir hoje para fazer algumas leituras dos trechos, conforme eu falei, que é desvendando os manuscritos do mestre Pastinha. A grande verdade é que eu não tenho a pretensão nenhuma de desvendar 100% do que o mestre colocou ali naquelas bem traçadas linhas, mas acima de tudo, nesse momento, eu peço a Deus, os orixás, que nos permitam, e também a alma do mestre, nos permitam interpretar as palavras dele, não só as palavras escritas, mas também a intenção que o mestre teve ao escrevê-las, de forma que possamos interpretar e entronizar isso no nosso cotidiano, na nossa vida, como um aprendizado verdadeiro, tá bom? Sem criar nenhum tipo de vaidade, mas sim com humildade, se aproximar cada vez mais da vontade que o mestre tinha de transmitir seus conhecimentos para as pessoas, tá bom? Então, Bruce Forsberg, desculpa se eu não pronunciei errado, seja bem-vindo também. Pode ir dizendo aí de onde que vocês são, tá bom? Eu preparei aqui um material bem legalzinho e vou começar então a compartilhar com vocês. Então vamos lá, agora nós teremos aí alguns momentos de compartilhamento de imagens, mas sim e o comentário a gente vai fazendo simultaneamente aí, tá bom? Então hoje o nosso assunto é desvendando os manuscritos do mestre Pastinha. Então nós vamos começar falando um pouco sobre essa capa. Ok? Como vocês podem ver, aí aparece SECA, né? Centro Esportivo de Capoeira Angola. E lá vocês observem aí que tem a frase embaixo: quando as pernas fazem miserê. Alguns dizem que essa frase ela foi colocada aí por Wilson Lins e não pelo mestre Pastinha. Tá, gente? Tudo isso eu acabei pesquisando e descobrindo que houveram algumas colaborações aí nos manuscritos do mestre Pastinha, tá? Eu não vou entrar no mérito se é verdade ou se não é. Eu fiz uma pesquisa aprofundada, mas não quero que vocês tomem isso como verdade, tá? É só uma forma de também vocês encontrarem uma forma e um caminho de fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, tá?
Essa seria então a capa do manuscrito. E também nós ouvimos falar que os manuscritos foram feitos durante um período longo, quer dizer, não foi de um dia para o outro que esses manuscritos foram feitos. E teve uma fase onde se construía um manuscrito menor e um manuscrito maior, que chegou a ter aproximadamente 100 páginas, tá bom? É muito material para a gente desvendar aqui, não tenho essa pretensão, mas o que nós vamos fazer é pegar alguns trechos e conversar sobre eles e interagir entre nós, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos pegar um trecho aqui para a gente conversar e interagir sobre ele. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume. Bom, vamos lá. Pegamos um trechinho aqui então do manuscrito do Mestre Pastinha. E eu sei que muitos de nós, principalmente os mais velhos, já se arvoraram a ir atrás e a pesquisar a respeito dos manuscritos e ao mesmo tempo identificar o que está escrito lá e que o mestre quis dizer com as palavras dele, tá? Então nós vamos começar com essa página aqui, que seria a página 4, que as outras páginas são feitas de desenho, e depois nós temos também uma introdução que é feita lá. Então começa aqui com mcros.agos e bons capoeiristas. Aqui muita gente não conseguiu interpretar isso, mas eu vou ajudá-los nesse sentido, tá? Aqui o mestre está dizendo assim: o M é de meus caros amigos, então é M meus, cerros caros, agos amigos, meus caros amigos e bons capoeiristas, quereis mal a vida e a terra, e uma inconsistente inveja, e porque provoca astúcias, conquistas aos seus camaradas, ou a seus mestres, para satisfazer o eu do conquistador. Você mesmo, se tiver conhecimento, diz consigo: é verdade, porque eu vi com meus próprios olhos fulano fazer-se prevalecer de um camarada de corpo fraco, mas ele é esperto e consciente, diz: eu sem corpo, inteiramente e nada mais, ponto. E aí uma parte que eu destaco, que é muito interessante, traz uma mensagem muito boa para a gente, que é: amigos, o corpo é um grande sistema de razão. Por detrás de nossos pensamentos acha-se um ser poderoso, um sábio desconhecido. Corrijo-me, as realidades pela inversão natural da ordem lógica, transformando o passado em futuro. A capoeira no passado não era como hoje. Procurando os melhores conhecedores, nas linhas em que venho traçando, verifiquei minhas fases, falando em capoeira. Nunca mais vi jogar com viola. Por quê? Há tocadores, mas perdeu o amor. E este esporte mudaram a ideia. E eu não perco minhas ideias. Vou firme com os que me acompanham.
Gente, a mensagem do mestre nesse trecho é muito importante, porque ele fala do tipo que a capoeira não tem a ver com aspecto físico, quer dizer, dentro de um ser humano, pode ser fraco, pode ser forte, existe um capoeira que a razão desconhece, como se você, ao jogar, se transformasse numa outra pessoa. Então não é porque o cara é grande, vai se prevalecer em cima do mais fraco, é que ele vai ser melhor do que esse seu oponente, digamos assim, que seria o mais fraco que o mestre coloca ali. E também esse trecho final que eu li para vocês, ele mostra a intenção do mestre em preservar tudo que ele aprendeu da capoeira. Por quê? Ele tem interesse, independente de quem fala, ele tem interesse de preservar as raízes e tudo que ele aprendeu baseado nas informações que ele colocou ali no manuscrito. Então muita gente às vezes fica lendo e tentando interpretar, ou lê de maneira corrida, acaba não entendendo nem as palavras do mestre e nem o que ele quis dizer, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho desse trecho, o que vocês acharam, o que vocês refletiram e pensaram sobre essa manifestação do mestre nesse trechinho aí do manuscrito. Vamos lá, se vocês puderem ir interagindo comigo, vai ser ótimo. Aí vai ficar mais gostoso aqui. Ah, o Bruce é da escola do mestre Zequinha. Sim, seja bem-vindo. Vamos lá, estou aguardando a manifestação de vocês aí nesse trecho de leitura do manuscrito do mestre Zequinha, do mestre Pastinha. Vamos lá. Vamos lá, enquanto vocês não vão interagindo comigo aí, eu vou dando algumas informações adicionais para vocês. O mestre Pastinha então nasceu em 5 de 4 de 1889. A maioria sabe disso, né? Porque todos são pesquisadores aí, estão sempre atrás dessas informações. Filho do senhor Pastinha e dona Eugênia. O senhor Pastinha era espanhol e a dona Eugênia era uma negra baiana, tá bom? Então vamos lá. O que vocês têm a dizer sobre esse trecho aí? Se vocês puderem interagir comigo, podemos continuar falando então aqui sobre isso. Ou seguir em frente, vocês é que sabem. Querem deixar para depois? Falei para vocês da minha forma de pensar, como Pastinha via o mundo naquele momento. O que ele fala em todas as suas, não só nas suas falas, como nos seus manuscritos, que ele era um observador. Passava boa parte do tempo observando as coisas que aconteciam no mundo da capoeira, e por isso que ele conseguiu estar além do seu tempo. Porque você imagina como é que era, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Na Bahia e no Rio de Janeiro sempre existiu capoeira. Ponto. Só que poucas pessoas tinham câmeras, tinham máquinas fotográficas que pudessem filmar e fazer registros. Tanto é verdade que a maior parte das filmagens e de todos os registros que existem hoje na capoeira de Salvador, Rio de Janeiro e etc., ela pertence a TVs estrangeiras
que vinham para o Brasil, que tinham equipamentos para fazer as gravações, as filmagens e as fotos. Então o mestre Pastinha, além de praticar a capoeira, ele era um observador. Ele fazia anotações, fazia desenhos e tirava daquele conteúdo, da vivência, da sobrevivência que ele tinha, as informações para fazer a composição do manuscrito. Porque não só existiu Pastinha, não só existiu Bimba no mundo da capoeira. O próprio mestre Pastinha fala que na roda da Gengibirra era uma roda que só tinha mestres. Muitos mestres que ele até nem conhecia e muitos que nós não conhecemos e nunca, talvez, venhamos a conhecer, tá? A não ser mencionado pelo próprio mestre Pastinha, como no caso do mestre Amorzinho, que era o chamado dono da roda que comandava aquela roda na Gengibirra, tá? Então é por isso que um praticante como mestre, que além do praticante, ele era como se fosse ele tinha um diário onde ele falava, escrevia as coisas que ele via na roda de capoeira. Veja a importância disso, porque vamos dar um exemplo prático nos dias de hoje, para você ver como nós somos falhos e para você ver como ele, naquela época, ele estava anos-luz à frente das pessoas da mesma época que ele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu perguntar para qualquer um mestre aí, seja qual for, na última roda de capoeira, para ele mencionar o nome de pelo menos 8 ou 9 mestres que estavam presentes lá, quanto tempo eles ficaram, quem jogou primeiro, quem jogou segundo. O que acontece é que nós vamos, na maioria de nós, vamos para essas rodas de capoeira e não observamos, ou se observamos o que está acontecendo lá, a gente não anota. Pô, você não vem de uma roda de capoeira, pô, cheguei lá, encontrei o mestre Zequinha, encontrei o mestre Pé de Chumbo, o mestre Cabelo, encontrei o mestre... enfim, vamos dar um exemplo, o mestre Lua de Bobó, e nós ficamos juntos, e além deles, lá nesse evento, estava fulano de tal. Nós não fazemos isso. Então, que registro eu e vocês, alunos e mestres, estão fazendo das suas experiências na roda de capoeira? Para vocês verem a importância que o mestre Pastinha teve quando ele começou a criar os manuscritos, mas não só nesse momento, quando ele também decidiu fazer os registros na Academia Seca, registrando os nomes de todos aqueles que passaram a fazer parte da Seca, entendeu? Então existe esse documento, salvo engano, ele está no Museu Afro-Brasileiro em Salvador, onde consta nesse documento todas as pessoas que entravam na academia do mestre Pastinha que eram registrados lá, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, antes da gente continuar com os manuscritos, de como eram feitos esses registros, tá? Naturalmente a maioria sabe, eu não estou, pelo amor de Deus, querendo ensinar ninguém aqui, eu sei que a maioria sabe disso, mas essa é uma live para a gente trazer à luz essas informações, tá? Por isso que eu estou aqui interagindo com vocês. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, vocês veem o registro no Centro Esportivo de Capoeira Angola do mestre João Grande. Olha aí, vocês podem ver. João Oliveira dos Santos, sócio número 6, né, o sexto, nasceu a 15 de janeiro de 1933, brasileiro, natural da Bahia, filho de Cláudio Oliveira dos Santos e Dona Laura Oliveira dos Santos, solteiro, profissão ajudante de pedreiro, categoria profissional, admitido a 5 de novembro de 1952. Tá? Aqui acho que deve ser Rua Mirante de Calabá.
Se não for rua aqui, é alguma informação aqui que eu não entendi, eu peço que vocês me ajudem. Esse tipo de registro era feito para todo aquele que participava do SECA, tá? Então olha a importância, gente, de se manter conectado com o momento que estava sendo vivido, né? A gente vê, principalmente nas rodas de rua, as pessoas chegam, jogam, você não sabe se o cara é assassino, se o cara matou o irmão, se o cara está fugindo da polícia, etc. Mas você joga com ele como se fosse seu amigo. Mas você não sabe com quem você está jogando ali. Na academia, o SECA tinha essa preocupação, o mestre Pastinha, em identificar as pessoas que participavam daquilo. É por isso que ele se transformou numa pessoa muito importante e foi um dos precursores e ajudou a organizar muita capoeira que era feita de qualquer forma, com os uniformes, com a forma de registrar as pessoas e com o estatuto quando ele criou a SECA, tá bom? Então, isso é só uma forma da gente interagir falando sobre essas informações. Agora, eu quero que vocês, por favor, vocês façam algum comentário para que a gente possa dar prosseguimento aqui, porque tem muitas informações para passar para vocês e eu quero interagir com vocês também com relação a isso, tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Como é que está o som, a qualidade de som? Se vocês interagirem, eu vou ficar feliz, porque aí vocês ficam me dizendo aí se vocês estão gostando. Quando eu achava, a força vinha com um corte e um anel para encaixar, tá? Mas eu, como era muito bondoso, era muito amoroso, né? Para aqueles que quisessem me ofender, eu então mandava... Legal, eu realmente esperava que vocês me dessem um feedback para que a gente possa avançar aqui, porque tem muitas informações interessantes para vocês, tá? Com relação à leitura, a gente vai prosseguir. Entendeu? Então eu vou compartilhar também com vocês aqui umas imagens raras que muitos ainda não viram, com certeza alguns já viram, outros ainda não viram, mas são imagens raras aí do mestre Pastinha, tá bom, gente? Como vocês podem ver aí, ó, nós temos o mestre Pastinha aí, junto com mais o pessoal da SECA. Como vocês podem ver, essa foto preto e branco é uma foto que quase não se vê por aí. E você, como o mestre era escurinho, né? Dá a impressão que nas fotos o mestre é mais claro, mas o mestre era bastante escurinho também. Tem uma foto que mostra aqui que o mestre realmente é um pouco mais escurinho, tá bom? Vamos lá, vamos passar para outra foto, um instante. Ó, essa foto, ela mostra bem o mestre aí, ó, vestido muito bem vestido com o uniforme da SECA, né? Você vê que é um uniforme parecido com seda, tá? As calças pretas e essa camisa amarela. Uma foto é preto e branco, não dá pra gente ver que era amarela, mas todos nós sabemos que a foto era amarela, né? Ok, então, vamos lá. Eu disse para vocês que o mestre nasceu 5/4 de 1889. Quando foi em 1895, ele entrou no Liceu de Artes e Ofício. Tá bom? Isso, e depois, em 1899,
é que aconteceu aquele incidente que ele menciona muito bem no áudio, que vocês já ouviram muitas vezes, onde ele fala que ele deparou-se com um rival, cujo nome do rival era Honorato, que era o demônio, não podia ver ele passando na rua, que pulava e brigava com ele. Enquanto isso, né, ele bem conta no seu áudio, nos seus vídeos, que ele foi chamado por esse negro, chamado Benedito, que ficava na janela assistindo ele apanhar, e aí viu que ele tinha potencial, que ele podia se transformar num bom capoeira, e começou a chamá-lo então para aprender capoeira no Casuá, conforme ele menciona em seus vídeos, tá? Então vamos lá. Essa foto também, que eu mostro aí para vocês, é uma foto rara também, muito pouco divulgada, onde o mestre Pastinha está jogando aí com o mestre João Pequeno. Também uma das fotos raras que você quase não vê, porque realmente são fotos que pertencem a alguns particulares que dificilmente divulgam essas fotos, e quando eles deixam escapar, a gente vai lá e captura para compartilhar com vocês, tá bom? Então, agora eu quero partir para um outro trecho do manuscrito. Eu queria que vocês interagissem comigo, o que vocês estão achando, enfim. Boa tarde, mestres, gratidão pelos ensinamentos e compartilha de ricas diáspora da nossa capoeiragem Angola. Cristiano Pinheiro Nascimento. Cristiano, seja bem-vindo, esteja conosco. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre desvendando, né? Ou tentando desvendar os manuscritos do mestre Pastinha, tá bom? Vamos agora para um outro trecho do manuscrito, então. Ele faz sequência com aquela leitura que nós fizemos anteriormente. Então vamos lá. O mestre menciona aqui: a vencer, vencer para não ser vencido. A minha ideia é ser perfeito em todo sentido, fase por fase, palavras por palavras. Os meus amigos reparam. Espera aí um pouquinho, gente. Vamos lá interpretar aqui. Repararam-me e sabem que sou homem, que não quero me deixar vencer pela idade e mantenho em forma. Então, olha só que interessante essa fala do mestre, dizendo que acima de qualquer coisa ele quer se manter em forma. Tá? Não é porque você tem idade, porque você é velho, ou que você se sente velho, ou porque você se sente cansado, que você não vai treinar, não vai se dedicar, não vai se manter em forma. É o que o mestre fez. Se manteve em forma. Embora nós vamos entrar num assunto aqui daqui a pouquinho, que é um pouquinho polêmico, mas eu quero discutir com vocês e também quero trazer à luz algumas informações sobre isso, tá bom? Eu acho importante que a gente possa compartilhar essas informações, tá bom? Então veja a preocupação do mestre em se manter em forma, porque é o único jeito da gente ter de chegar lá e dar uma pernada, não é isso? Hoje, talvez a nossa capoeira não seja subutilizada, porque nós não utilizamos, por exemplo, a nossa capoeira para bater nos feitores, ou fugir do capitão de mato, ou enfim, se defender fisicamente das outras pessoas. Muito mais hoje usamos a capoeira como uma defesa espiritual, mental e de procedimento, de proceder. E às vezes minha mulher fala assim: poxa, mas você não senta de costa para a rua, poxa, o que tem a ver uma coisa com outra?
E é incrível como a gente acaba usando os ensinamentos dos mestres no nosso dia a dia, não para brigar, não para lutar, não para se defender do feitor, né? Aquela figura física que maltratava e perseguia os negros, mas para defender a nossa vida dos perigos de hoje, da vida, não virar esquina, não correr riscos à toa, atravessar a rua olhando para todos os lados, não é? Não pisar em chão molhado perto de fio desencapado, não andar por trás de cavalo bravo, não tirar leite sem amarrar as patas da vaca. São questões de garantias que a gente aprende, e a capoeira é um grande professor nesse sentido de nos manter vivos e de nos proteger. Não nadar em correntes de retorno, não pular nunca em rio sem primeiro ir lá dar uma analisada para ver se tem profundidade, se tem pedra, se tem algum espeto debaixo da água deixado por um malvado. Então, essas coisas a capoeira nos ensina, tá? Então, fique atento. A gente não precisa hoje lutar contra o feitor, mas a gente usa a capoeira para se defender de uma forma ou de outra, tá bom? Então, todos os ensinamentos dos mestres continuam vivos no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou compartilhar com vocês também mais um trechinho, do manuscrito do mestre, e também sempre com o objetivo de traduzir o que o mestre está dizendo, para que não fique um negócio turvo, porque muitas pessoas leem e acabam não entendendo, tá bom? Então vamos lá. Aqui existe uma figura e existe uma melodia aqui embaixo. E aqui está dizendo assim: todas F.G as 1. Então, gente, todas figuras de número 1 é ataque. E as figuras de número 2 é defesas. As defesas têm 3 ataques. Os ataques têm 3 defesas. Então, olha o que o mestre está dizendo aqui no início de jogo. E um trecho da música. Zum, 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 capoeira mata um. Zum, 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 no terreiro fica um. Então, quando você estiver acessando os manuscritos do mestre, você já sabe então identificar que essa abreviação do mestre significa figuras, tá bom? Como no caso aqui, todas as figuras 1 e as figuras 2, tá bom? E aqui uma saída de jogo, enfim, conhecido por alguns como sapinho, mas vocês podem usar outros nomes ou usam outros nomes aí onde vocês treinam. Não tenho aqui objetivo nenhum de polemizar o nome desses movimentos, tá? Portanto, é só mesmo para esclarecer esse aspecto. A forma de desenho e a escrita do mestre, para trazer à luz essas informações, para que vocês possam sintonizar aí de forma objetiva e até na hora de ler vocês terem uma condição mais profunda para ler, tá bom? Então, aí eu pediria a vocês que, se vocês puderem interagir comigo, seria muito bom poder interagir com vocês, porque normalmente eu faço as lives conversando com alguém, e eu concordo com vocês que fica muito mais dinâmico, né? Porque a gente troca ideia e tal. Daqui eu fico sem o retorno, então eu tenho que ir seguindo o meu roteiro aqui, sem saber de fato se vocês entenderam exatamente o que eu falei, tá bom? Consta aqui que em 1902 a 1904 o mestre pertenceu ao cabo dos faxineiros da escola de aprendizes marinheiros, tá bom? Depois de 1904 a 1909 foi interno na escola de marinheiros
Em 1910 ele mesmo fala, vocês já ouviram muitas vezes o mestre falar, que ele deu baixa e foi quando ele criou a escola lá no Campo da Pólvora, tá bom? Foi quando ele deu baixa em 1910, no caso da Marinha. Estamos chegando aqui perto do momento onde a gente vai entrar na polêmica, que na verdade eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Depois ainda em 1910, ele trocou de moradia para ladeira do Mato Turo, né? E também mudou a escola de capoeira para a Rua Santa Isabel, 1910. A polêmica está morando aonde? Eu vou falar para vocês. Acontece o seguinte, existe um período parecendo uma lacuna, onde não existem registros do que o mestre Pastinha ficou fazendo, que é de 1912 a 1941. Teoricamente, ele ficou recluso. Ele ficou provavelmente longe da capoeira, ou afastado, porque a capoeira provavelmente era muito perseguida, etc. Ele provavelmente ficou fora de cena, digamos assim, né? Então existe uma lacuna, os historiadores não encontraram, ainda não conseguiram encontrar, ou pelo menos não se tem registro, do que o mestre Pastinha ficou fazendo entre 1912 e 1941. Nós vamos entrar agora no manuscrito dele, onde ele menciona o convite do mestre Aberré. E daí então que veio a criação da seca, tá bom? Então vamos lá. Então o Bruce diz assim: fiquei pensando, zum, 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 poderia ser 3 atabaques e 3 defesas. 3 ataques e 3 defesas. 3 ataques, desculpa. Sim, para cada ataque, 3 defesas. Para cada defesa, 3 ataques e vice-versa. Então, significa que você sempre tinha mais opção para se sair daquele golpe que você eventualmente tenha levado ali do seu colega, do seu... Peraí, tem alguma coisa acontecendo com o vídeo. Vocês estão me vendo bem aí, não? Vocês estão me vendo bem? É porque eu não estou tendo retorno aqui para saber se o vídeo está sendo reproduzido, se vocês estão me seguindo ao vivo aí. Estão seguindo? Bruce, continua aí ouvindo? Como é que tá? Então os mestres lá procuraram saber, querer me conhecer. Perguntou a Berré quem tinha sido... Ah, perfeito. Cristiano, obrigado então. Porque aqui para mim parece que deu alguma falha. Mas vamos lá, vamos continuar então, tá bom? Então vamos lá, tem muita informação importante. Vamos ver, nós já passamos por esse aqui. Passamos pela imagem, perfeito. Vamos para esse novo trecho então. Por um amorzinho apertado da minha mão, foi e me entregou a capoeira para tomar. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura desse trecho para que vocês interpretem aí também. Lembrem lá que M.CROS.A.OS, o mestre está dizendo aqui: meus caros amigos e os demais, eu vos direi, o capoeiristas de hoje é um tipo musculoso, não é um malandro, nem um profissional executivo de capoeira. Somos bailarinos, uns homens que vivem a arte da capoeira e como artista sincero,
somos do trabalhos de todas as profissões, que aninha-se nesta arte de defesa e ataque. Queiram aprender, pois a verdade é que um dia o amigo vem a ter a necessidade. O Pastinha deu ao centro de capoeira, mestre de campo, mestre de cantos, mestre de bateria, mestres de treinos, arquivistas, mestre fiscal, contramestre. O amigo é conhecedor dessa arte? Ah, sou um observador, diz o mestre. Procure aprender com carinho e força de vontade, e amanhã é um bom juiz. Vamos adiante. Esta minha sueca, o que tenho em meu corpo é minha arte. Ela aninha-se em 3 capoeiras, passado, presente e futuro. Então, gente, olha a grandeza e uma curiosidade aqui que muitos não sabem e que provavelmente nunca ouviram falar, que eu tenho orgulho de compartilhar com vocês. E se um dia perguntarem para vocês, vocês podem falar, não, eu me lembro que eu ouvi isso quando o Romário falou naquela live que ele fez sobre os manuscritos do mestre Pastinha, que é, os manuscritos do mestre Pastinha também eram mencionados e conhecidos por ele como sueca da capoeira. Não me pergunte por quê. Tanto que ele menciona ali que aquele manuscrito era uma sueca da capoeira, ou seja, ele usou esse termo para falar que eram informações que ele queria colocar ali no manuscrito e também chamou de sueca da capoeira, tá? Provavelmente você nunca ouviu falar isso, porque eu até fazer essa pesquisa não tinha ouvido ainda, então é algo para você também anotar e pesquisar aí quando você quiser se aprofundar nos estudos sobre o mestre Pastinha, ok? Eu espero que vocês estejam gostando. Aos pouquinhos aqui eu não tenho como saber quantas pessoas estão online, porque me parece que eu tive um problema técnico aqui, eu não estou recebendo as informações para identificar. Ah, sim, aqui eu consigo ver aqui através do celular. Enfim, aí eu vou pedir para que vocês podem compartilhar com os amigos de vocês, etc. Mas principalmente que vocês façam perguntas ou eventualmente acrescentem alguma informação para a gente dar uma enriquecida aqui na explanação, tá bom? Então vamos voltar lá para um outro trecho, onde tem mais um trecho para nós lermos dos manuscritos do mestre Pastinha, tá bom? Vamos lá. Então já passamos por aqui, passamos por aqui, passamos por aqui. Então vamos falar sobre histórico da fundação do Centro Esportivo de Capoeira Angola. Então vamos lá, histórico da fundação do Centro Esportivo da Capoeira Angola. Então o mestre começa dizendo assim: em princípio do ano de 1941, o meu ex-aluno Raimundo, mais conhecido pelo Automazia de Aberré, gente, Automazia aqui, na verdade a palavra correta seria antonomazia, que é o mesmo que apelido, tá bom? Que o mestre também colocou aqui, porque eu realmente nunca tinha nem ouvido falar essa palavra, e ela existe, e o mestre colocou aqui. Na verdade seria antonomazia, mas o mestre colocou aqui antomazia, tá? De Aberré. Então vamos lá. Em princípio do ano de 1941, o meu ex-aluno Raimundo,
mais conhecido pela automasia de Aberré, sempre me convidava para eu voltar a praticar a capoeira, para tomar conta de uma como instrutor, ao que eu sempre respondia: já me afastei e não pretendo voltar mais a esse esporte. Aberré então me convidou para ir apreciá-lo jogar na gingibirra, com o que eu concordei. Então, é que ele diz: em 23 de fevereiro de 1941, fui a esse locar como prometera a Aberré, e com surpresa, o senhor Amorzinho, dono daquela capoeira, apertando minha mão, disse-me: há muito que o esperava para lhe entregar esta capoeira para o senhor mestrar. Eu ainda tentei me esquivar, diz o mestre, desculpando. Porém, tomando a palavra, o senhor Antônio de Maré, mais conhecido como Totão de Maré, disse-me: não há jeito não, Pastinha. É você mesmo quem vai mestrar isso aqui. Como os camaradas deram-me, ou aí segue nos textos seguintes, um trecho, e esse trecho sempre foi mencionado pelo mestre nos vídeos que ele fez, falando sobre esse convite que a Aberré fez a ele, porque a Aberré estava nativa. Lembra que eu falei para vocês? De 1912 a 1941, o mestre ficou ausente da capoeira, ou pelo menos ausente da mídia, ausente das rodas públicas, ausente de forma que ninguém soubesse o que o mestre estava fazendo. Não significa que ele não estava treinando, tá? Ele estava, sim, afastado do esporte, palavras dele. Quando o Aberré, que já participava das rodas de capoeira da gingibirra, portanto lá já tinha mestres até mais antigos e mais velhos do que o mestre Pastinha, jogavam capoeira lá. E Aberré então convidou o mestre Pastinha para visitar essa roda da gingibirra. Foi 23 de fevereiro de 1941, e lá o mestre Amorzinho, apertando-lhe a mão, convidou o mesmo para tomar conta daquela roda, como se já estivesse esperando ele há muito tempo para esse objetivo. Isso despertou no mestre uma vontade muito grande de retornar, de voltar, e isso é que fez ele então, nessa mesma data, inclusive ele menciona isso, de que essa mesma data de 23 de fevereiro de 1941, ele usou como a fundação do Centro Esportivo Capoeira Angola Seca. E daí a história, daí para frente vocês sabem como é que isso aconteceu, né? Então, no dia 23 de 2 de 41, o mestre voltou e fundou a Seca, muito incentivado pelo seu aluno, que era a menina dos olhos dele, chamado Aberré. Tá bom? Então, depois de 1944, no dia 23 de 3 de 1944, ele abriu escola no Centro Operário, e aí segue uma sequência de acontecimentos, de coisas que vinham, que o mestre vem fazendo aí depois dessa época de 1941, convidado, né, pelo Aberré, para vocês verem como a importância de ter alguém ativo mesmo, vendo você e querendo ajudar, querendo estar junto, etc. Acabou trazendo ele então de volta para a capoeira, trazendo ele de volta para esse momento, digamos assim, de voltar a praticar capoeira. E ele fez inúmeras tentativas de transformar isso em realidade, né? O Centro Esportivo de Capoeira Angola. Ele fez algumas tentativas até meio frustradas. Em algum momento ele acabou não tendo dinheiro para isso, e aí correu atrás. Houveram outras pessoas que tentaram ajudar. Teve até um outro personagem que tentou
tomar para si a criação desse centro de capoeira Angola, como tendo sido ele o idealizador, mas não estou aqui para julgar e nem mesmo para polemizar, e sim para trazer algumas informações para vocês, para que não haja confusões, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou passar para vocês um trechinho aqui de um vídeo. Esse vídeo é um vídeo original, o áudio é original, o vídeo, a qualidade é ruim, mas é muito legal. Acho que eu já passei uma outra vez. Mostra o mestre uniformizado jogando com algumas pessoas, né? A princípio esse vídeo foi colocado no ar como tendo sido criado em 1950, mas nas pesquisas que eu fiz me parece que esse vídeo foi feito em 1952. E eu vou dizer por que isso, porque eu achava que era 50 e por que não é. Tem formas da gente ver que não é, vou mostrar para vocês. Realmente deve ter sido feito em 1952 esse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês agora. O som é ruim, a narração também é ruim, mas é muito bom que a gente acompanhe aí. Eu vou transmitir agora para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira caroninha de capoeira. Nós da capoeira eram outros escravos. Um macaco na levada. Eu saí, quando cheguei lá embaixo, de lenha, panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Dentre os mais antigos e populares divertimentos do Brasil, destaca a capoeira de Angola, na Bahia popularmente denominada vadiação. Usa os seguintes instrumentos: berimbau, que é imprescindível, atabaques, reco-reco e pandeiro. Não há vadiação sem música. Mestre Bimba, que hoje tem uma afamada escola em Salvador da Bahia, transformou a antiga capoeira de Angola em luta regional baiana, um tipo especial dessa vadiação. A primeira coisa que os lutadores fazem ao entrar no terreiro é reverenciar a orquestra de berimbau. Cantam e depois começa a vadiação. O jogo requer o concurso do corpo todo e as pernas desempenham os principais movimentos dessa luta musicada. A vadiação, a capoeira, é realmente bonita. Um verdadeiro espetáculo coreográfico. Nela vemos o rabo de arraia, bananeira, meia-lua, chibata, cabeçada, o golpe de pescoço, balão, chapa de pé e aú, que é o salto mortal. Os cantos são monótonos e nos versos cantados há louvações religiosas de mistura com histórias da escravidão, de criaturas legendárias quase divinizadas, como um dia será Mestre Bimba, o septuagenário que fez esta exibição de capoeira. A vadiação é um jogo atlético
requer agilidade, destreza, grande coordenação motora e perfeito golpe de vista. Infelizmente, a capoeira está se decompondo. Poderíamos ter feito dela um esporte nacional é o jiu-jitsu para o poder, para o dor, para o medo. É um bom prenúncio de perpetuação às crianças interessando-se pela capoeira, o esporte sadio que imortalizou a Samuel, querido de Deus, o maior capoeirista da Bahia, e a muitos outros que se tornaram heróis na Guerra do Paraguai, porque eram bons capoeiras. Vamos aprender a capoeira? Então, gente, como vocês podem ver, esse vídeo é muito interessante, porque mostra o mestre jogando, né? Que isso aconteceu em 1952. Eu tenho uma curiosidade para falar para vocês e até meio que para provar, porque não é 1950, como muitos falam, e sim 1952, porque essa menininha que joga com o mestre, o nome dela é Celi Leal. Ela nasceu em 16/4/49. Então, quando ela jogou com o mestre, ela tinha de 2 para 3 anos. Por isso que é em 52, não em 50. Senão, em 1950, ela teria menos de um ano, não estaria jogando ali daquele jeito. O que prova que esse vídeo ele foi realmente feito em 1952. A Celi Leal, ela é viva e ela mora no Rio de Janeiro, tá bom? E já teve um mestre recentemente, aí, um mestre polêmico, que conseguiu fazer uma entrevista com ela. Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, mas se vocês pesquisarem, provavelmente vocês acham. E aí ela conta a história. Naturalmente ela não vai lembrar de muita coisa, porque de 2 para 3 anos, normalmente eles não lembram nada do que se passa com a vida, a não ser as brincadeiras, os divertimentos, as coisas que aconteciam, né? Então, gente, a gente está chegando aqui perto do fim. Na verdade, perto do fim dessa primeira parte, porque são muitas informações realmente que a gente quer passar, muitas interpretações dos manuscritos do mestre, mas mais importante disso, a conversa de hoje foi para despertar em vocês a vontade de se aprofundarem na pesquisa com relação ao mestre, para irem a fundo, ler os manuscritos, fazer a pesquisa, interpretar o que está escrito e tirar disso lições para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês. Então, é muito importante. O meu objetivo seria ajudá-los nesse sentido, a despertar em vocês a vontade de pesquisar, de irem atrás e realmente trazer essas informações aí à luz, tá bom? Que eu acho bastante importante. Uma informação aqui, que em 1º de outubro de 1952,
existiu a ratificação do SECA, onde aparece, digamos assim, a confirmação da criação do SECA como institucionalizado realmente, etc, etc. Tem até uma foto, umas imagens aí, mas a gente vai deixar isso para uma outra ocasião. Os manuscritos são muitos textos, muitas páginas, então se nós fôssemos nos aprofundar aqui nesse desvendamento e nesse estudo ia demorar muito, mas eu aconselho a cada um de vocês que encontre o caminho, que busque essas informações, e com certeza vocês também terão acesso a todas essas informações, tá? Um detalhe, consta para mim também que a dona Romélia, a última esposa do mestre Pastinha, ela fez uma doação de algum material lá para o Museu Afro-Brasileiro de Salvador. Então existem algumas peças, algumas coisas que a dona Romélia doou que estão à disposição lá no Museu Afro-Brasileiro de Salvador. Então, se você quiser um dia aprofundar-se na pesquisa, também vai encontrar informações lá. Além de informações em outros livros, não só os livros do mestre Pastinha, mas o próprio os livros daqueles que acompanharam o mestre, que também tem muitas informações interessantes para trazer para vocês. Eu espero, de certa forma, ter colaborado com vocês, trazido alguma informação útil, sem pretensão nenhuma de ser dono do conhecimento, muito pelo contrário, compartilhando com vocês informações que eu achei interessantes, tá bom? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os orixás, eu agradeço demais a atenção de vocês, que Deus nos abençoe, e também agradeço a Deus pela saúde, por estar me protegendo em toda essa época da pandemia e por manter em pé sobre os meus pés, debaixo da sua luz, para continuar em frente com a força e com a gratidão plena de todo dia aprender cada vez mais com os amigos, com os parceiros, com as pessoas as quais eu amo. Obrigado a todos vocês pelo tempo que dedicaram. Poderia ser uma pessoa só. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que investiram um pouquinho do seu tempo comigo, tá bom? Fiquem com Deus e vamos se cuidar, que a gente está quase livre da pandemia. Se Deus quiser, seguindo em frente. Obrigado.